Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre Homem-Aranha, que é. Tanto tem os filmes, tem os desenhos, tem tipo as séries, mas hoje especificamente eu vou falar dos filmes e o quanto eu achava ele legal. Desde criança, eu gostava muito de super-heróis, principalmente os da DC, os da Marvel. Eu via assim com muita. Eu pensava que eles eram os meus heróis. E eu pensava muito que eles existiam quando eu era criança. Eu tinha uma imaginação muito longa. E daí eu comecei a observar muito o Homem-Aranha. Porque eu via que ele se esforçava ao máximo para salvar as pessoas. E ele também era um estudante. Praticamente na série animada, que é aquele de 1989. Eu não me lembro. Aquele lá, ele praticamente não tá na adolescência dele. Ele tá adulto. Mas aquele que ele era estudante, que são dos filmes de 2002, 2004 e 2007. Eu acho que aquilo dali mostrou realmente quem é o Homem-Aranha. Porque o tempo todo ele tenta se esforçar para esconder quem ele é, porque não é exato e nem muito eficiente revelar quem é o herói. Porque praticamente podem acontecer várias coisas. E eu vi o quanto ele se esforçava para ele manter a vida dele estável. Só que ele não conseguia. Tinha conflitos a todo tempo, tinham várias coisas aconteciam. Aí, começando no filme de 2002, que foi mostrando a origem dele, eu gostava muito do Peter Parker, porque eu via que ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que se importava com as pessoas. E, tipo, eu comecei a identificar isso nele. Eu via isso como um valor muito grande. Eu, tipo, comecei a perceber isso. Aí, depois que ele foi picado pela aranha, que aconteceu aquele processo, aí ele foi lá e ganhou os poderes, eu acho que ele se tornou a melhor versão de si. Porque ele começou a, tipo, salvar as pessoas. Algo que praticamente hoje em dia é um pouco difícil. Eu via ele demonstrando o seu ato heróico a todo tempo. E, tipo, eu ficava valorizando muito aquilo. Eu achava aquilo muito demais. Muito legal. E daí surgiu o Duende Verde, que era o pai do Harry, no primeiro filme. Só que eu não gostava muito do Duende Verde, porque eu achava ele muito perverso. Inclusive, antes eu gostava muito dos vilões dos filmes de novelas, de outras coisas, mas eu comecei a perceber que os vilões, eles, tipo, tinham um final meio terrível. Aí isso acabava me deixando confuso e sei lá. Eu começava a acabando não gostando. Eu gostava mais dos personagens bons, aqueles que faziam o bem, aqueles que garantiam o bem. E tipo, eu comecei a perceber que durante as lutas do Duende Verde e o Homem-Aranha, a todo tempo, ele queria salvar os cidadãos e ele queria também manter a vida dele estável. Uma coisa que é muito difícil. Porque hoje em dia, para manter uma vida estável, praticamente você teria que ser bom em todos os aspectos. Você teria que ter um autocontrole, o que para muitas pessoas eu acho que é um pouco difícil. Por exemplo, eu para mim manter a minha vida estável, eu tenho que praticamente ter limite para tudo. Não só limite como um autocontrole. E tipo, eu via que nos filmes o Peter Parker, ele não tinha um controle, porque sempre acabava acontecendo. Aí, daí, finalizando o de 2002, chegava o de 2004, que é o 2, que era o surgimento do Dr. Octopus, que praticamente seria o Dr. Octavius, que é aquele cientista, que ele faz aquele processo do sol. E tipo, o 2, ele é legal também. Só que tipo, tinha algumas partes que eu não gostava muito, que eu achava um pouquinho chatinha, mas em consideração, eu acho que um filme é bom. Só que, tipo assim, aconteceu muita coisa. Praticamente o filme é um pouquinho maior do que um. Só que eu gostava dele, assim, eu gostava normal. Eu assisti quando eu era criança, não tinha nenhum problema. Aliás, porque ele passava na Globo, todas as vezes. Aí eu ia lá e assistia. E tanto no 2 quanto no 1, ele também tentava manter a vida dele estável.
E o Dr. Octopus, ele tentava perturbar o Homem-Aranha de vários jeitos, de várias formas. Tinha também a história do Harry, tinha os conflitos com o Harry, era tipo isso. E o final do 2 também mostrou que o Octopus foi. Como é que fala? Ele foi. Ele se afundou naquele rio, naquele mar, ou rio, não sei. Aquela água lá, que ele se afundou junto com o sol. E, tipo, mostrou que ele tava só desmaiado, porque ele tava de olhos abertos e mostrou que ele tava só desmaiado. E de lá eu já havia percebido que ele não tinha morrido. Que parecia que ele tava lá naquele fundo, só que ele não tinha morrido. Aí, no filme que teve agora, que eu acho que foi o Sem Volta para Casa, é ele mesmo. É Sem Volta para Casa? É Sem Volta para Casa. Que teve o retorno do Dr. Octopus, que eu achei super demais. Porque, tipo assim, ele retornando mostrou aquele negócio que ele tinha colocado aqui, ó, dos braços, aqueles braços que faziam ele mudar a personalidade dele, o Homem-Aranha tentando mudar ele. Enfim, eu achei demais. Porque, tipo assim, antes eu já sabia que o Dr. Octopus não tinha morrido. No 1, o Duende Verde tinha morrido porque ele foi atingido pelo próprio negócio lá dele. Eu esqueci até o nome. Era tipo um negócio que esfaqueou ele, assim, no na barriga. Mais especificamente para baixo da barriga. Aí ele foi lá e foi. Aí ele morreu. Aí no 2 eu já havia percebido que o Dr. Octopus não tinha morrido. E daí chega o 3, que é sobre o Venom. O Venom praticamente não é sobre o Venom totalmente, porque tem um Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha ele não quis se tornar um vilão. Ele só ficou praticamente fazendo aquelas coisas terríveis porque ele via que as pessoas muito perseguiam ele. Ele via que acontecia muita coisa, mas na verdade ele não era um vilão. Inclusive, quando o Venom surgiu, ele estava primeiro no corpo do Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha estava mudando totalmente a personalidade dele. Uma coisa que eu achei demais é que na personalidade do Homem-Aranha, ele mudou, tipo, pra uma pessoa mais dark, uma pessoa mais das sombras. Enfim, o meu modo de falar. Aí, tipo, eu havia percebido que ele ficou muito folgado, que ele ficou. Ai, ele ficou um horror. Aí depois que ele se livrou da roupa, que eu acho que ele melhorou. E depois aparece o Ed Brock durante o filme, que ele vai lá e pega a simbionte. Que eu achei também que ele foi um tolo, porque praticamente ele poderia ter se livrado da simbionte, ele poderia ter pesquisado, mas não, ele queria vingança o tempo todo. Sendo que vingança não leva para um caminho bom. Tipo, a vingança ela não é uma coisa boa. Aí eu comecei a perceber que durante os conflitos que aconteciam, as coisas que aconteciam no filme, eu acabei entendendo bastante que Homem-Aranha ele queria mostrar os dois lados da nossa vida, que é o lado pessoal e o lado de trabalho. Não sei, pode ser um pensamento meu, mas eu penso desse jeito. Aí eu comecei a perceber isso. E daí acabou que no final Ed Brock morreu. Só que uma coisa que eu não entendi é que em 2000, eu acho que foi em 2018, que lançou um filme do Venom. Foi em 2018? Eu não lembro que ano. Mas lançou um filme do Venom que ele estava vivo, praticamente. E eu não havia entendido porque lá mostra que o Venom ele era um alienígena de outro planeta, isso é certo. Porque ele realmente era. Mas, se em Homem-Aranha 3 ele foi derrotado e ele foi explodido por aquela explosão que teve, como que ele iria voltar em Venom, só que com Ed Brock? Eu achei muito estranho. Parecia que não encaixava com os filmes. Inclusive, quando eu tinha visto ele pela primeira vez, eu tinha gostado bastante do filme. Mas depois de um tempo eu vi ele demais, aí, tipo, ele acabou ficando um pouco enjoado. Só que, tipo assim, eu gosto demais do Venom. Eu acho ele um vilão super maligno, sei lá. Eu gosto bastante do Venom. E é isso. Aí depois chegou o espetacular Homem-Aranha. Na verdade, ia ter Homem-Aranha 4. E no Homem-Aranha 4 ia ter vários personagens. Inclusive, no YouTube tem pessoas também que falaram o que ia ter no 4. Sobre as coisas que ia ter no 4. E, tipo, eu achei tão triste eles cancelarem o 4. Mas tinha um motivo óbvio. Tinha um motivo que realmente, assim, a gente ficava parado e pensando e meio que entendendo. Porque
Acho que é o diretor de Homem-Aranha, quando ele tava fazendo os três Homem-Aranha, o de 2002, o de 2004 e o de 2007. Ele levou anos fazendo isso. E realmente é cansativo. Aí pra ele fazer o 4, ele ia terminar praticamente em 2011, que seria o ano que ele iria ser lançado. E tipo, ficar esse tempo todo desde 2002 a 2011 fazendo só sobre um personagem, sobre uma história, ficaria muito cansativo. Aí eu comecei a entender o porquê o Homem-Aranha 4 não foi lançado. Aí, como ele não foi lançado, em 2012 foi lançado o espetacular Homem-Aranha 2, que eu tinha visto dentro da escola. E eu vendo dentro da escola, eu comecei a perceber que, sei lá, eu não tinha gostado muito de Espetacular Homem-Aranha. Espetacular Homem-Aranha. Eu tinha achado o personagem um pouco diferente, sei lá. Eu acho que eu tava acostumado muito com o Tobey Maguire. Não sei como é que fala o nome dele. Tobey Maguire, sei lá. Não sei como é que fala. Mas eu tava acostumado com ele, com o antigo. E teve o 2 também, que eu assisti há muito tempo, mas não assisti ele inteiro, porque eu achei ele um pouco grande. Mas eu assisti a maioria das partes dele. E eu achei o 2 mais interessante. Porque o vilão do 2 ele é o Electro. E, tipo, as lutas com ele eram muito radicais, muito. Eu achava muito impressionante, muito legal. E tinha também. Depois que acabou o Espetacular Homem-Aranha 2, eu fiquei sabendo que ia ter o 3. Eu não pesquisei muito, mas parecia que ia ter o 3. Só que acabou cancelando. Aí, depois de muito tempo, eles foram lá e lançaram um Homem-Aranha de Volta ao Lar, que foi o de 2017. Que eu assisti na época. Não na época que ele tinha lançado especificamente, mas eu assisti em 2019, praticamente. Eu assisti ele e o Longe de. Não. O Longe de Casa, ele é de 2000. Eu assisti praticamente os dois, porque eu lembro que tinha um vídeo no YouTube que tinha o De Volta ao Lar em partes. Aí eu fui lá e assisti ele completo. E tinha o de 2019, que é o Longe de Casa. Aí eu tinha assistido ele inteiro, porque naquela época no YouTube, ele, tipo, tava inteiro e dava pra assistir ele inteiro. Aí, quando eu fui lá, e. Aí eu assisti. E depois de muito tempo, eu fui lá e assisti o Sem Volta para Casa. Só que eu tinha assistido uma versão que eu não sei qual que é no YouTube. E eu descobri que tinha uma versão estendida. E eu fiquei com muita vontade de ver, mas eu tava vendo que ela é muito grande. Ela tinha praticamente, eu acho que é 2 horas também. Pra mim, filmes de 2 horas assim, eu considero muito grande. Se 1 hora e 40 pra mim já é muito, imagina 2 horas. E tipo, eu acho que Homem-Aranha, a história dele é muito legal. Eu gostava também muito de assistir aquele filme. Aquele filme não, aquela série dele. De. Essa que eu tinha falado de mil. Eu acho que é de 1989. Ou 1999, uma dessas. Tinha essa série e tinha uma outra série que também era Homem-Aranha Ação Sem Limites. Ela acabou não indo muito pro ar porque ela foi cancelada, porque as pessoas acabaram não gostando da série. Mas eu achava muito legal, era praticamente um Homem-Aranha de 2099. Mas eu achava ele muito bom. Só que acabou sendo cancelado. E tipo, os lugares que tava com esse Homem-Aranha acabaram excluindo ele, deixando ele de lado. Inclusive tinha um site onde é que tinha ele. Só que, tipo assim, eu tinha baixado há muito tempo, aí era no outro celular, aí tipo, eu acabei apagando pra desocupar espaço. Mas ele praticamente sumiu. Eu acho que se for encontrar ele assim, ele tem em poucos lugares. Mas eu acho que nessas plataformas online, nessas plataformas pagas, eu acho que ele deve ter. Só que eu não tenho vontade de assistir ele porque ele foi cancelado e também ele não tá completo. Ele tem, eu acho que ele tem uns 13 episódios. Só que, tipo assim, acho que não é legal assistir uma coisa incompleta. Agora, o outro lá, que é a série animada, eu não falo a série animada todos os dias. Mas eu falo Homem-Aranha série animada porque eu tô acostumado a ouvir assim. O Homem-Aranha, esse de 1989 ou 1999, um desses dois. Ou nesses anos aí. Ele também era muito bom porque eu gostava também do desenho. Os vilões que tinham nele eram muito bons. Ele era antigo também, ele não era recente e nem novo. Eu gostava bastante do desenho.
Só que especificamente eu gosto mais dos filmes, que é o de 2002, o de 2004, o de 2007 e os lá que tem o Tom Holland. Eu gosto bastante deles. Eu prefiro eles do que os desenhos. Praticamente Homem-Aranha deve ter uns 5 ou 6 séries animadas. Só que hoje em dia eu já não gosto mais. E é isso, gente. Essa foi minha opinião sobre os filmes do Homem-Aranha. Eu expliquei um pouquinho. E praticamente eu gostava muito do Homem-Aranha desde criança. Eu achava ele meu herói favorito. Inclusive, eu até imaginava que ele seria o meu salvador. Mas não. Eu olhava ele como um herói muito único, um herói icônico e tipo, ele era muito top, ele era demais. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam. Me ajudem, gente, a chegar. Eu não sei, mas me ajudem a crescer. Eu peço por favor, eu agradeço que chegaram até aqui. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.